Oi, gente, estou de volta hoje para conversar com vocês sobre procedimentos, sobre um novo livro que eu ganhei, que eu li, de sutura, e de como é importante a gente dominar. Dominar não, eu digo aprender, né, durante a faculdade de medicina, principalmente sabendo disso, sabe? Porque eu li um livro de um rapaz que se formou em Harvard e ele saiu de Harvard sem saber suturar. E aí eu fiquei quebrando a cabeça. Eu digo, gente, Harvard é, né? Dispensa apresentações, né? Mas às vezes existem universidades que a política do serviço delas é a pesquisa, né? Então, tem muitas faculdades que talvez acontecesse nos Estados Unidos, né? A dedicação mais à pesquisa. E aí ele conta no livro, né? Que ele não sabia suturar, chegou no internato. E aí ele sofreu muito, né? E aí eu me pergunto, né? A gente sair da faculdade sem saber, por exemplo, a gente ficou tão feliz essa semana, tão feliz, porque a gente aprendeu a fazer uma lavagem otológica. É claro que eu não vou ensinar isso aqui num vídeo ao vivo, que tem muita gente que depois vai assistir. Eu não vou ensinar a fazer lavagem, claro, até porque a técnica, ela é muito simples, ela é muito fácil, as pessoas podem pegar no YouTube. Mas o segredo da técnica é a indicação, né? Quem estuda medicina sabe disso. Qual a indicação, a não indicação, isso é muito mais importante do que simplesmente a técnica, porque a gente ficou tão feliz porque o paciente precisava fazer a lavagem e a gente queria muito, a lavagem otológica, a gente queria muito aprender isso. E aí quando eu coloquei nessa live médico do fim do mundo, foi questionando se a gente está preparado para ser médico em qualquer lugar do mundo. Porque tem muita gente que vai fazer medicina, estuda medicina, achando que vai pro Ciro ou pro Ciro libanês ou pro Einstein quando se formar. Ou então vai para um desses hospitais assim top que tem todo tipo de serviço. E muitas vezes isso não acontece, né? Pode acontecer da gente não passar na residência, não ir para residência, e a gente ter que trabalhar em lugares inóspitos. Seja no Brasil, seja no Nepal, qualquer lugar do mundo, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês, rapidinho. A gente pegou esse paciente essa semana, gente, foi muito, muito incrível. Eu não vou, claro, mostrar a técnica, mas até porque vocês podem, todo mundo pode pegar no YouTube, que não é médico, mas lembrando que o segredo está na indicação, né? A gente primeiro, isso aqui é um oftalmoscópio. E isso aqui também vai ser muito útil, sei lá, depois que você terminar a faculdade e for logo trabalhar em algum local. E muitos serviços não têm oftalmoscópio, né? Aí às vezes você diz assim, é frescura ter todos os materiais de semiologia. Não é. Porque vai acontecer de você ir para serviços que não tem. E ter o seu material facilita o teu trabalho e acelera a sua ajuda ao paciente, tá? Então, vamos bem rapidinho para mostrar para vocês. Então, a gente pega o otoscópio, né? Coloca o espéculozinho na ponta. E aí, a gente vai fazer, a gente vai verificar o ouvido do paciente, claro, né? E aí, depois dessa indicação, né? Para você ver que não é simplesmente, a lavagem otológica não é simplesmente uma técnica. O segredo está na indicação e nas contraindicações, tá? Então, não é qualquer pessoa que pega o otoscópio e diz assim, essa pessoa precisa fazer uma lavagem. Então, o segredo tá aí. Então, depois disso, eu tô mostrando aqui nesse vídeo porque eu mostrei para vocês a clínica de otorrino. E na hora que eu fui mostrar o material que tinha lá em cima pra gente fazer a lavagem, eu tive que cortar, porque o professor e o paciente tinham acabado de chegar. Então, o que é que a gente faz? Sempre uma aguinha morna, tá? Não é quente, tá, gente? É uma aguinha bem morna.
E aí a gente coloca numa cuba assim, como essa, tá? E aí o professor... Isso aqui a gente coloca na ponta da seringa e corta. Corta até aqui, mais ou menos. E aí, claro, aí a gente aspira, né? E não é com essa seringa de 10, é seringa de 50, tá? Porque tem que ser uma pressão maior. E aí a gente fez a lavagem na... Tem que ser uma coisa rápida, né? Para quem já conhece a semiologia otológica, tem que saber a posição que coloca isso dentro do ouvido e a velocidade que vai injetar a água morna. E aí a gente colocou a cubarrim, uma cuba grande, embaixo do ouvido do paciente, e aí caiu realmente todo o cerume. Então, assim, é muito bom, sabe? Eu não queria aqui mostrar a técnica, né? Eu tô dando continuidade ao vídeo de otorrino, porque não deu pra mostrar pra vocês no vídeo de otorrino sobre isso. Mas o que eu queria falar nesse vídeo é a alegria da gente poder aprender essas coisas e poder fazer isso em qualquer lugar do mundo, né? Então, por isso que é importante você ter o seu material de semiologia, porque você, com o seu otoscópio, digamos que você vai trabalhar no Nepal, então não tenha um otoscópio, entendeu? Então, isso facilita a sua indicação ou contraindicação antes de fazer uma lavagem otológica, tá certo? Então, e a técnica em si, né, que é muito belíssima e você pode fazer em qualquer lugar do mundo. E deixa eu mostrar outras coisas para vocês também que facilitam, né, materiais de sutura, pra gente trabalhar em qualquer lugar do mundo. Um oxímetro também, que é muito importante, que muitas vezes a gente vai sair da faculdade e vai dar... Tem gente que vai se formar no meio do ano, né, e vai ficar aí 6 meses ou 1 ano dando plantão. É importante ter. Outra coisa que é importante ter pra gente trabalhar em qualquer lugar do mundo é o seu tensiômetro, tá? Sua lanterna clínica, não pode faltar. Isso aqui é novo, tá, gente? Eu não conhecia, é a fita métrica de Braslam. E quem quiser conhecer mais essa fita métrica pediátrica, além dela ter toda a medição, ela tem quadros de acordo com o quilo e a faixa da criança naquele período. A medicação necessária. Então, quem quiser vai lá ver no IGTV sobre a fita métrica pediátrica de Braslam, tá? Isso aqui eu trouxe só para... Isso aqui é um espéculo nasal, né? Mas isso aqui eu trouxe porque... Só para lembrar a gente da citologia, né? Eu fiquei muito emocionada quando eu aprendi também a fazer a coleta citológica, porque o espéculo vaginal... Isso aqui é só para exemplificar. Isso aqui é um espéculo nasal, tá? Mas só para exemplificar. Porque o espéculo vaginal, ele é bem maior, né? Mas aí você tem todo um cuidado, tem toda uma técnica, né? Também de fazer a coleta. Você lateraliza, né? Tem todo um protocolo. E aí tem a coleta, né? São as 3 amostras, que também é uma coisa assim que eu fiquei muito feliz de aprender e que você pode fazer essa coleta, né? Citológica em qualquer lugar do mundo. Outra coisa muito bom para você ter, se você for terminar a faculdade, trabalhar como médico em qualquer lugar do mundo, né? A seu kit de glicemia. Às vezes vocês podem dizer assim, é obrigação do serviço ter. Mas, gente, o paciente sofre muito, porque fica essa guerra. Do médico achar que o serviço, sei lá, no Nepal tem que ter, e você fica esperando. Mas eu acho assim que esses materiais de semiologia médica dá pra gente comprar, sabe? Dá pra gente facilitar um plantão da gente, dá pra gente... Isso alivia tanto o paciente. Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu comigo. Um paciente não tinha cobertura do PSF. E ele era diabético, ele tinha 75 anos de idade.
E aí, eu sempre, graças a Deus, desde que eu comecei a pagar o meu semiologia, eu já tinha tudo, né? De semiologia. Então, eu já tinha o diapasão. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Eu tinha... Era bem inóspito o local que a gente foi, sabe? Eu já tinha o meu martelo neurológico. E eu já tinha a lupa. E eu tinha o monofilamento. Aí o que foi que aconteceu? Esse paciente, ele tinha 75 anos de idade. Só que ele já tinha, digamos assim, uma nefropatia diabética. E, gente, impressionante, ele não tinha diagnóstico de diabetes. Impressionante. E aí a gente foi lá, me lembro que fui eu e a Laís, e a gente foi fazer a inspeção, né, dos pés dele. A gente fez toda, digamos assim, a semiologia para ver a questão da sensibilidade, né, com o monofilamento. A gente fez aqui no martelo, porque não dá, eu tô com uma mão só. Deixa eu ver se eu consigo abrir para mostrar para vocês. Olha só, pra gente ver na ponta, para poder a gente observar a sensibilidade, né, nos pés do paciente. Tanto a tátil quanto a sensibilidade dolorosa. Deixa eu ver se eu consigo... Porque é assim, ó, no martelo neurológico, na pontinha dele vem esse aqui pra você fazer, tá? A sensibilidade dolorosa, tá vendo? No pé do paciente. Esse daqui tátil, tá vendo? Olha. A gente passa em 3 locais no pé do paciente. Eu não vou mostrar agora, porque isso aqui não é objetivo, ensinar isso aqui pra vocês, tá? E o diapasão também, né? Que a gente faz e coloca numa proeminência óssea. E a lupa para inspeção. E aí, o que aconteceu? Aí a gente observou que ele não respondia à sensibilidade. E aí, a gente pediu à professora que ela arrumasse uma médica de outro serviço de PSF para visitá-lo. Resumindo a história, quando a gente voltou para a comunidade, vários dias depois, a médica esteve no local, solicitou os exames e fechou o diagnóstico de diabetes. Provavelmente ele já era diabético há mais de 15 anos e não sabia. Aí ela prescreveu medicação para ele e ele passou a pegar as medicações da diabetes no posto de saúde. Tinha muito tempo que não tinha médico e às vezes você nem precisa ir para um lugar tão assim longe, né? Mas os lugares inóspitos existem perto da gente. Então veja, se eu não tivesse esse material de semiologia, talvez a gente tivesse ido embora daquela casa, lá daquela comunidade, e não tivesse descoberto, né? Que ele precisava urgente de uma médica, que ele provavelmente já tinha uma lesão periférica decorrente da diabetes, né? Então, essas coisas fazem toda a diferença, tá? Então, quando eu digo assim, médico do fim do mundo, né? Será que a gente tá preparado? A gente tem que estar preparado para ser médico em qualquer lugar do mundo. Então, aprender essas coisas da semiologia, de você fazer os testes de sensibilidade no paciente, como eu mostrei para vocês aqui, né? Fazer os testes, né, de fotorreação no paciente, na semiologia neurológica, usar um otoscópio, usar um oftalmoscópio, um oxímetro, né, seja o que for. Então, isso vai ser útil em qualquer lugar do mundo que você for dar plantão ou trabalhar. Só que nós vamos entrar numa parte muito interessante. Nós vamos entrar na parte da sutura, que eu queria conversar com vocês hoje. Gente, eu ganhei esse livro aqui. Esse aqui é de uma anestesista norte-americana. E ela conta nesse livro que ela, com 15 anos, ela foi fazer um trabalho voluntário no México. Quando ela chegou no México, não tinha médicos suficientes, só tinha um casal de médicos que ensinou a ela
a realizar partos. Vocês acreditam? Ela tinha 15 anos. E aí ela começou a fazer os partos no México, porque não tinha médico. Quer dizer, para vocês verem a necessidade que ainda existe em muitos locais. São inóspitos e não tem, né? Então, às vezes, coisas simples, como a gente fazer uma lavagem otológica, usar um oxímetro, usar um diapasão, seja o que for que a gente tiver às mãos, assim, a gente pode ajudar a paciente em qualquer lugar do mundo. E aí a doutora Mary Neal, ela hoje é anestesista, né, norte-americana, e ela conta como ela foi necessária, né, com apenas 15 anos, em ajudar na realização de partos no México. E é por isso que eu decidi fazer também esse vídeo hoje. Bom, gente, eu ganhei esse livro de sutura porque eu fiz uma live com o Dr. Yuri Machado. Ele é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é pesquisador em neuromodulação lá da Federal de Minas Gerais. E ele também faz parte da direção de uma faculdade de medicina. E aí eu fiz uma live com ele, falando... A primeira live que nós fizemos foi sobre o currículo Lattes. E a segunda live que nós fizemos foi sobre os livros que todos os acadêmicos deveriam ler, livros não médicos. E aí eu estava contando para ele que há 8 anos, um ex-aluno de Harvard decidiu escrever um livro contando sobre as mazelas do ensino médico, que isso não acontece, isso acontece em qualquer lugar do mundo, inclusive em Harvard. E ele foi para um internato sem saber suturar, né? E aí o Dr. Yuri Machado disse: Aline, eu tenho um livro de sutura muito didático. Gente, eu li o livro todo, tá? Eu não conheço, inclusive, ele não tinha no Scooby. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho. Scooby, gente, é uma plataforma de livros online. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui você se inscreve gratuitamente nesse site, Scooby. Deixa eu colocar aqui no meu perfil. Aí aqui você coloca os livros que você já leu, o livro que você tá lendo, os livros que você quer ler, os livros que você releu, os livros que você abandonou, eu abandonei um livro, e aqui as resenhas que você faz do livro. Eu fiz de 28 livros as resenhas. Aí aqui você tem a meta de leitura de 2021, você colocar aqueles livros que você gostaria de ler naquele ano, ou reler, né? E aí, o que é que acontece? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Só que o livro de suturas dele não tinha aqui no Scooby. E aí eu já coloquei o livro. Tá aqui, Dr. Yuri Machado. Acho que se o Dr. Yuri Machado for assistir esse meu vídeo, vai ver, tá aqui. Então, se vocês lerem o livro de sutura, vocês já podem marcar aqui como lido. Gente, então deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Então, aí eu li esse livro desse ex-aluno de Harvard, falando que foi para o internato sem saber suturar. Geralmente, as faculdades de medicina aqui no Brasil, você aprende a suturar no 5º período. Ou no 3º período, tem faculdades que já ensinam no 3º período, ou no 5º período. Ensinam você a suturar, tá certo? 5º período. Então, mais ou menos depois de 2 anos de você estar estudando medicina, as faculdades ensinam você a suturar. E aí, ele estava mostrando que Harvard é muito focado em pesquisa e ele foi para o internato sem saber suturar. E aí o Dr. Yuri Machado disse: olha, então eu vou mandar para você um livro de sutura. Dr. Yuri Machado, quando era acadêmico da Universidade Federal de Minas Gerais, ele acompanhava muitos cirurgiões gerais, tanto que ele tem mais horas de cirurgia geral do que qualquer, eu acho que, residente de cirurgia hoje em dia. Então, ele passou toda a faculdade acompanhando os cirurgiões gerais. E aí eles se juntaram e decidiram criar o livro mais didático possível de sutura, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Eu nunca vi, gente, um livro de sutura na minha vida. E olha que eu já li vários livros de sutura, gente. Eu já fiz vários cursos de sutura, vocês nem imaginam. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu nunca vi um livro que tivesse QR Code, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou mostrar aqui. Eu tenho esse kit aqui de sutura, mas ele é mais delicado. Eu vou mostrar esse daqui mesmo, tá? Pra vocês. Eu quero mostrar umas coisinhas, né, interessantes pra vocês sobre sutura, tá bom? E aí, o que é que acontece? Esse livro de sutura, ele é diferente, porque você
Diz assim, Aline, ninguém vai aprender sutura só lendo o livro. Tem que praticar. Tem, só que ele mostra aqui, já dá o QR Code para os vídeos dele fazendo a sutura. Você assiste os vídeos de graça. E quanto a esse livro ele custa R$ 40 e quem vende é lá no @Dr. Yuri Machado, tá certo? Você compra esse livro lá com ele direto. E aí você vai lendo o livro, vai assistindo os vídeos de graça, tipo, é como se você ganhasse um curso de graça comprando o livro. Você paga R$ 40 pelo livro e você vai, digamos assim, fazendo um curso de graça. Porque à medida que você vai lendo, tem o QR Code, um link direto para o vídeo dele. Você aprende e ainda pratica em casa. Então, assim, é como se você comprasse um curso de sutura por R$ 40, entendeu? Então, é muito bom. Esse livro eu não comprei, eu ganhei, porque eu já tinha feito 2 lives com o Dr. Yuri. E aí, ele mandou pra mim esse livro de suturas, mas eu fiquei muito, muito feliz. Gente, preste atenção. Olha só. Foram feitos inúmeros testes com o livro para certificar que a linguagem e a didática empregada seriam compreendidas. Eu achei muito interessante isso, porque ele me contou na live que pegou esse livro e deu para o porteiro do edifício dele ler. E ele disse que entendeu tudo. Ele disse que fez esse tipo de teste porque ele queria um livro extremamente didático de sutura. E, ao mesmo tempo, ele traz revisões de literatura aqui dentro que você consegue servir, o livro ele consegue servir não só para o acadêmico que está iniciando, mas ele também ajuda o cirurgião super experiente que precisa, digamos assim, fazer uma revisão sobre aquele tipo de técnica que ele usa, entendeu? Então, assim, é um livro que eu não sei como eles conseguiram, digamos assim, agradar gregos e troianos. Pronto. É um livro que agrada gregos e troianos. E ele tem todos os QR Codes, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente pensa que é besteira essa questão do manuseio da mão. Mas vocês não imaginam como é importante vocês conversarem com a mão de vocês. Eu não tô falando de você olhar e conversar com ela. Eu tô falando de você fazer com que sua mão, ela fique tão flexível que ela consiga, que você, na hora da sutura, você não fique uma pessoa assim, emperrada com a mão. Ela consiga também dançar no passo. A gente chama isso aqui também de etiqueta cirúrgica, sabe? Então, suas mãos não podem ser grosseiras, você não pode ter tanta atenção no material. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de fazer ponto cruz e vagonite, quando eu era adolescente. Mas porque eu já sabia que eu queria ser cirurgiã. E eu já tinha lido isso em vários outros livros, sobre você deixar sua mão... Por exemplo, eu fui para um curso de sutura de um grande cirurgião, e ele disse que a mão dele ficou mais solta na sutura depois que ele começou a pegar os travesseiros da avó dele e, digamos assim, ia suturar, brincar de sutura. Aí você diz assim, Aline, mas o travesseiro não é a mesma coisa que uma pele. Isso é verdade, mas assim, o objetivo não era, naquele momento, digamos assim, fazer uma técnica igual numa pele. O objetivo é soltar a mão, sabe? Então, assim, eu não tô mandando vocês aprenderem vagonite ou fazer ponto cruz, mas eu quero mostrar a vocês que cada vez mais que vocês treinam, vocês soltam mais a mão para uma sutura. Eu fiz isso aqui, não era porque eu achava bonitinho, não. É porque um dia eu queria ser cirurgiã e eu queria que minha mão ficasse mais solta. Tanto que quando eu cheguei e eu fui pagar sutura na faculdade, quando terminou a minha prova prática, eu perguntei ao professor, né? Professor, quanto eu tirei? Ele disse, não, Aline, você tirou a nota máxima. Porque na hora que ele mandou eu fazer a sutura, eu fui extremamente rápida, assim, eu já tava... Não é que eu sou uma pessoa boa, expert em sutura, não. É porque a prática deixa você mais... como é que eu posso dizer? É como se aquilo fizesse mais parte da sua alma, sabe? É como se fosse um papel filme. Na tua mão, o treino, entendeu? Então deixa a tua mão mais solta, é como se a tua mão dançasse. Tanto que quando o professor colocou a peça lá e disse, Aline, suture. Isso aqui eu comprei, viu, gente? Pra treinar. Isso aqui é como se fosse aquele sutiã de silicone.
que a gente coloca naqueles vestidos chamados de quicaia, só que é tão fininho que teve um cirurgião que escreveu num livro, quando ele chegou no internato de Harvard, o professor deu uma casca de banana, isso é verdade, e mandou ele suturar, e que ele só voltasse com a casca de banana suturada. E aí eu peguei esse sutiã para vestidos de tomara que caia, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o estilete. Cadê o meu estilete? Tá aqui. Eu vou pegar o estilete, como é uma pele muito fina, né? Eu vou pegar o estilete e fazer uma simulação para ver se eu consigo fazer aqui uma intradérmica. Eu adoro fazer o ponto da intradérmica, da sutura intradérmica. E aí eu quero treinar mais esses pontos mais finos, porque é muito bom. Então, assim, voltando para o livro da sutura, tá, gente? Então, isso aqui não é besteira, essa parte da mão que ele mostra, sabe? Então, você tem que conhecer a tua mão e saber exatamente sobre as manobras que você tem que fazer, tá? Quando você tem que pronar, quando você tem que supinar naquela manobra. Isso não é besteira, então é um livro muito interessante que mostra isso. Outra coisa muito interessante... gente, eu já fui instrumentadora cirúrgica há muitos anos, viu? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, falando do livro, sobre a minha experiência. Ele sempre dá algumas dicas aqui, e aí eu fui sublinhando algumas coisas interessantes, que você vai ver com o tempo, de não deixar o nó em cima da incisão. Nos vídeos ele vai mostrar que o primeiro você vai colocar por cima, mas o segundo você já vai puxar o nó mais lateralizado, entendeu? Então, quando ele fala isso aqui de não colocar em cima da incisão, é para deixar lateralizado, até porque quando você for retirar o ponto, ele vai ficar muito mais fácil ele lateralizado e até para cicatrização. Então, aqui ele mostra direitinho. Outra coisa importante, gente, conhecer o material que você está usando. A agulha, ele tem 3 partes. Sempre você vai pegar o porta-agulha. Deixa eu pegar aqui o porta-agulha para vocês verem. Sempre você vai pegar o porta-agulha. Eu vou pegar aquilo que a gente mais usa aquilo que a gente mais usa na sutura, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho. Eu acho que eu tenho um porta-agulha aqui dentro. Tenho, pronto. Deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que dá pra fazer o nó do cirurgião. Sim, essas agulhas. Gente, olha, quando vocês forem pro hospital, deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é a lâmina de bisturi. Pronto. Deixa eu ver se tem alguma solta aqui pra mostrar a vocês. Desse instrumental. Aqui, pronto. Quando vocês forem suturar no hospital, é muito difícil vocês encontrarem isso aqui. Muito difícil. Tipo assim, a agulha solta pra você ainda colocar o fio. Eu vou dizer a você, eu instrumentei vários anos. Eu nunca encontrei, assim, sempre a gente encontra ela já pronta, tá? Eu não vou abrir aqui pra vocês, mas quando você abre aqui esse fio de nylon, deixa eu ver se eu consigo abrir. De qualquer jeito eu vou usar, né? Quando você... É porque eu tô com a mão só, na outra eu tô... Quando você abre aqui o fio de nylon... Quando você abre aqui o fio de nylon, você já vai puxar a agulha já com o fio, já vem na ponta da agulha, tá? Então, o que é que você vai fazer? Sempre que você for colocar, sempre priorize o que a gente chama de terço médio. Ela é dividida em 3 partes. Então, sempre aqui, olha, do terço médio para trás, sabe? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui com essa... Porque fica bem mais fácil para você fazer a supinação, tá certo? E quando você faz isso aqui, olha, tá vendo? Faz esse movimento. Deixa eu ver se eu coloco. Sim, sempre
O primeiro... Sim, amiga, é o livro de estruturas. A Sabrina aqui tá perguntando. Eu tô mostrando aqui um pouquinho do livro de estruturas do Dr. Yuri. O Dr. Yuri mostra primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Ele mostra direitinho aqui no livro, tá? E aí, sempre o primeiro e o quarto. E esses dois aqui, Aline, esses dois vão ser o apoio, tá? Isso aqui, olha. Isso aqui é que a gente chama de etiqueta cirúrgica, tá? Você tem que saber, você tem que ter também elegância na hora de pegar, porque quanto mais você tiver essa precisão, você vai conseguir, tá? Fazer a sutura no teu tecido, seja ele fino ou não, tá bom? Então, aqui é fácil, é tranquilo, olha, tá? Indicador e o polegar. Gente, tesoura, deixa eu ser muito sincera com vocês. Essa tesoura reta para cortar o fio sempre vai ficar na mão da instrumentadora, sabe? Muito difícil o cirurgião pegar, porque o cirurgião tá preocupado em suturar e você, no internato, auxiliando ele, você vai ter que pegar essa tesoura. Eu vou mostrar lá no final. O fio tá... Quando o fio tá suspenso... Deixa eu ver, porque eu ganhei tanta coisa aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Quando o fio tá... Pronto. Aqui o fio tá suspenso, que ele dá o nó, né? Então, pra você não criar uma tensão naquele local que é muito delicado, você sempre vai cortar assim, de lado. Sempre. Você vai virar o fio e cortar de lado. Meu objetivo não é mostrar sutura aqui pra vocês. É mostrar quanto esse livro vai ser útil pra vocês. Então, aqui já tem no QR Code os vídeos, tá certo? Então, sempre colocar o porta-agulha no terço médio. Olha aqui, como tá mostrando aqui na figura. Gente, aqui esse livro, ele traz as figuras de como você vai colocar o porta-agulha no fio, tá certo? Outra coisa interessante, todo fio cirúrgico é um corpo estranho e produz uma resposta inflamatória, isso é verdade. E aí ele bota bem assim: a escolha do fio cirúrgico é de responsabilidade do cirurgião. Gente, vocês como internos, pelo amor de Deus, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Vocês não vão entrar na cirurgia e o cirurgião já vai ter a caixa lá, o fio tudo prontinho, não. Ele vai te ensinar só uma vez. Então, vocês é que vão fazer a escolha desse material e desses fios. Então, prestem atenção, que é interessante vocês lerem um livro desse, para vocês entenderem o material que vocês vão encontrar na caixa, para vocês entenderem o que é tempo cirúrgico, gente. A hora de uma síntese, a hora de uma exérese, né? A hora de uma, digamos assim, na hora mesmo que ele faz uma incisão, era essa palavra que eu tava procurando para vocês, entendeu? Então, vocês precisam saber o que é que você vai, em que tempo o cirurgião tá. Você tem que entrar na cirurgia sabendo e prestando atenção no tempo cirúrgico e no que o médico vai precisar. Então, você previamente vai ter que separar a caixa de sutura, caixa para aquele tipo de cirurgia. E ler isso aqui vai fazer você entrar dentro do mundo dos fios cirúrgicos que você vai precisar. Porque no internato, meu amor, quem instrumenta é o acadêmico, tá? É o interno, entendeu? Então, isso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ele tá mostrando para vocês que quanto mais a gente coloca, o fio tem, mais fino ele é. Então, por exemplo, se ele pede para você 3,0, entendeu? 3,0 ele é bem mais fino que o 5, entendeu? Então, de 1 a 5 ele vai aumentando a espessura e o 0 depois ele vai diminuindo a espessura. Mas vocês não precisam se preocupar com isso, tá? À medida que vocês forem instrumentando, vocês já vão decorar os fios para aquele tipo de cirurgia que vocês estão instrumentando no internato, tá? Olha, também depende da disponibilidade do material. Então, depende também do serviço onde você for trabalhar, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu comigo no PSF, quando eu fui fazer uma retirada do ponto. Lá no final do livro eu digo, tá? Vocês precisam... Olha, gente, quando vocês forem ler sobre isso, isso aqui é muito importante que o Dr. Yuri Machado colocou, sobre os fios absorvíveis ou não. Vocês precisam ter uma noção. Não precisa decorar todos esses fios.
porque talvez vocês nem usem a maioria deles e muitas vezes não tenham no serviço. Mas vocês precisam pelo menos saber que existe um categute, do que o categute é feito, porque aquele é absorvível, porque o nylon não é. Você tá entendendo? Pelo menos, não é para você decorar, pelo menos você dá uma lida nesse capítulo para você saber que isso existe, né? Pode ser que você nunca entre numa cirurgia cardiovascular, mas você saiba que existe esse tipo de fio para cirurgia cardiovascular. E se você entrar, vai saber que tem que pedir esse, entendeu? É uma coisa que eu sempre digo, gente, para todo mundo que vai pro internato. Eu já fui instrumentadora cirúrgica. E eu percebia que os internos, quando eu era instrumentadora, os internos tinham muita dificuldade de separar. Cada cirurgia tem sua caixa. Cada cirurgia tem sua caixa com seu material para aquela cirurgia, tá certo? Mas se você conseguir... Aline, comecei a entrar em cirurgia ortopédica. Isso é besteira. Você vai ver muito material que você não vai encontrar numa cirurgia ginecológica. Não é a mesma coisa. Mas o que você precisa entender quando você vai para o internato é o tempo cirúrgico. Para pelo menos você saber separar um cabo de bisturi, para você separar uma pinça anatômica, uma dente de rato. Os materiais de exérese, eles são muito, digamos assim, inerentes daquela cirurgia. Cada tipo de cirurgia tem seu material de exérese, então você não precisa se preocupar em decorar, mas você precisa saber separar os porta-agulhas, separar os afastadores, as pinças e os cabos de bisturi, pelo menos, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Porque vocês vão perceber que você precisa de um instrumental básico para sutura. Então, aqui tá o porta-agulha, tá? Você precisa, que você sabe que é o quê? Qual é o tempo cirúrgico? Síntese, tá? Síntese, que é o fechamento, tá certo? No cabo de bisturi, você vai fazer a incisão, né? Da pele. Depois vem os afastadores, que é a exposição. Depois você tem a exérese, né? Então, você precisa pelo menos saber o básico. Isso aqui são os tipos de fio, não precisa você decorar isso aqui, tá? Dependendo do tipo de cirurgia, você vai ter esse porta-agulha, assim, que eu digo que é mais grosseiro, mas existem cirurgias mais delicadas, né, com porta-agulhas, por exemplo, na oftalmologia, gente, o material da oftalmologia são muito delicados. Para você ter uma ideia, o afastador da cirurgia oftalmológica se chama espéculo de Lancaster, e ele é muito delicado. E o porta-agulha de Mathieu, que é muito delicado também. Então, depende muito, tá? Mas vocês precisam pelo menos saber o básico, o basiquinho. Pelo menos você tiver lá um cabo de bisturi, sabe? As tesouras, as anatômicas, os afastadores. Eu acho que eu tenho um afastador aqui. Acho que tá aqui embaixo. Né? Tá na outra. Eu tenho os afastadores de Farabeuf, né? Outra coisa muito interessante, viu, gente? Olha, o cirurgião sempre que ele vai fazer, ele tá lá no campo, né? Ele tá com a pinça anatômica e aí ele vai abrindo a luz, né? Do campo. Então, ele vai abrindo e fechando. Então, ele sempre vai usar essa tesoura curva. Você nunca usa essa tesoura para cortar fio, pelo amor de Deus, você vai levar um grito, tá? Então, como interno, essa é a sua tesoura para você cortar o fio. Assim que ele suturar, rapidamente você vai lá e vira assim um pouquinho de lado o fio e corta. Pronto. Eu acho que o doutor mostra aqui, vou mostrar para vocês. Olha aqui os tipos de tesoura, ele mostra. Olha como eu mostrei para vocês. Essa daqui é a cuba redonda, tá certo? E tem a cuba rim, tá? Dependendo do tipo de cirurgia, você vai ter que colocar uma gás aqui dentro para guardar algum material biológico que o cirurgião precise. Gente, isso aqui é muito comum no pronto-socorro, pelo amor de Deus, quando você for suturar. É o campo fenestrado. O que quer dizer isso? É um campo que só tem uma partezinha no meio aberta, tá? Por que chama de fenestrado, Aline? Essa palavra vem do italiano. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Quando eu fui estudar italiano, depois
que eu fui instrumentadora. E aí, quando eu vi lá nas aulas de italiano que é finestra, dessa finestra. Finestra quer dizer janela. Aí eu me lembrei, eu digo, por isso que o povo chama assim campo fenestrado. Então vem do italiano, do finestra, que é janela, que é só aquela abertura. Então, só tem essa abertura aqui, só tem essa janela no campo, entendeu? Por isso que chama campo fenestrado, que é de finestra, tá certo? Então, essa denominação assim do campo fenestrado vem do italiano. É bom você saber para poder você entender, porque de repente você diz assim, campo fenestrado, fenestrado, fazer fenestrado, não. Para você entender que existe, digamos assim, uma lógica no nome das pinças, tá? Hein? Bacaus, gente, a pinça bacaus na sutura você não vai usar nunca. Você só vai usar para prender o campo. Ela nunca vai estar na sua mesa quando você estiver no internato. Sempre você vai usar essa pinça bacaus para prender os campos. Que campos são esses? Isso aqui. Isso aqui, quando esse tecido aqui, você for cobrir todo o paciente, então, você vai perceber que só a pinça bacaus é que vai resolver. Eu nunca vi a pinça bacaus sendo usada para outra coisa, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Ele mostra aqui, ó, gente, o porta-agulha, como segurar no porta-agulha. Deixa eu mostrar para vocês o que é cremalheira. Hoje em dia, todos os acadêmicos de medicina já sabem a manha dessa cremalheira, mas no início, por exemplo, me contaram que década de 70, que o pessoal não sabia, né, como usar isso, década de 90, teve um professor da faculdade que me disse que botava isso aqui na mão dos acadêmicos e eles ficavam tentando abrir e não conseguiam. E todo mundo ficava rindo dos acadêmicos. Então, assim, hoje em dia todo mundo já sabe como é, né, porque ele é... Eita, caiu a agulha. Ele é uma cremalheira, olha, tá vendo? Ele fica preso, só que ninguém sabia como era, aí ficava tentando abrir. E aí ele mostra aqui como é essa cremalheira, ele mostra o fio agulhado, ele mostra como segurar nas pinças, os tipos de tesoura, a classificação das suturas. Cada camada de tecido vai ter, gente, um tipo de fio, um tipo de técnica, tá certo? Deixa eu ver, gente, não sei se já passou o primeiro vídeo que ele mostra. Não, ainda vem. Aqui tem os tipos de sutura. Eu não vou dar aqui aula pra vocês de sutura, mas eu tô mostrando o que tem no livro, tá? Ele é muito bom em mostrar aqui os tipos de ponto. Olha só, justaposição, inversão, eversão e sobreposição, tá certo? E eu marquei outras coisas importantes. Assim, gente, acolher o paciente, tá? Você como acadêmico, é importante que você diga o que vai ser feito com o paciente, não tratar ele como um boi, como um bicho, simplesmente colocar na sala e começar a suturar, isso é muito importante, tá? Outra coisa muito importante, certifique-se que ele colocou aqui, o professor, que todo o material necessário para realizar o procedimento está disponível. Não é adequado para o procedimento por falta de material, gente, pelo amor de Deus. Não chegue no internato. Primeiro dia você já aprendeu o tipo de luva que o cirurgião calça, o tipo de caixa que você vai pegar, o tipo de instrumental. Anote. Se você acha que vai esquecer, anote. Mas jamais deixe faltar nenhum material. Porque o cirurgião grita, viu, no internato, com os internos. Grita que não é brincadeira. Então, olhe, geralmente o preparo da mesa de instrumentos e a solicitação de fios e outros materiais que serão utilizados na operação são de responsabilidade do instrumentador. Meu amor, no pronto-socorro, hospital público, não tem instrumentador. Instrumentador é só em hospital particular. Quem é que vai instrumentar no pronto-socorro? Você, acadêmico de medicina, entendeu? Você que está no internato. Então, não é para você ter medo, tá? Vai só sabendo pelo menos o básico, pelo amor de Deus, que ele vai usar muito, que é a tesoura curva. Olha, cirurgião você vai dar para ele a pinça, a tesoura curva, você já vai deixar lá os afastadores bonitinho, o porta-agulha e o bisturi. Então, por favor, o resto você vai desenrolando, se for a primeira cirurgia sua, entendeu? O que é importante? Terminou a cirurgia, anota tudo que o cirurgião usou, porque aí no próximo você já pede aqueles tipos de fios. Gente, a paramentação é uma coisa muito importante. Aline, quando é que começa a paramentação?
na porta do centro cirúrgico. Porque quando você entra, que você pede esse pijama cirúrgico, já começa a paramentação aí. Você entra, entregam essa roupa pra você, tá certo? Entregam a touca, a máscara. Hoje em dia não é mais usado o Propé. Ele até fala aqui, olha, uma revisão sistemática da Cochrane mostrou que a evidência científica que comprove a utilidade, não há evidência científica que comprove a utilidade, ele coloca máscara, propés e toucas, mas assim, máscara e toucas e usa. Propé eu não vejo mais usando no centro cirúrgico, porque a revisão provou que não há evidência de redução de infecção usando o Propé. Na época que eu instrumentava, já existia esse tipo de revisão, então as pessoas não usavam mais o Propé. Para você ter uma ideia, no início mesmo, há muitos anos, as cirurgias eram feitas, você nem entrava de sapato, só com o Propé. Um perigo, sabe? E aí depois começaram a colocar o Propé em cima do sapato. E aí depois começaram, hoje em dia, só o sapato, tá? Você já tem um sapato dentro do centro cirúrgico para você usar. Então, o que é que você vai fazer? Você vai lavar suas mãos, você vai pegar o degermante e passar nas mãos e nos braços, espalhar. Pode ser um PVPI, a maioria é PVPI, só se você tiver alergia ao PVPI, aí o centro cirúrgico vai e arruma para você a clorexidina, mas a clorexidina é muito cara, então eles só fornecem para quem tem alergia. E aí você vai escovar da parte mais distal para a parte mais proximal. Nunca, gente, você abaixa essas mãos, tá? É porque não dá para mostrar aqui para vocês que eu tô com a outra mão com o celular, mas veja só, se ele tivesse escovando essa mão, ele não ia baixar nunca. Sempre da parte distal proximal. E aí, depois que ele molha as mãos, ele entra no centro cirúrgico, a instrumentadora já tem aberto um campo que já tem umas, que a gente chama de compressa. Aí ele pega a compressa em cima da mesa e enxuga as mãos, tá? Depois que ele enxuga, a instrumentadora ajuda, joga o capote, vem uma circulante por trás dele e amarra. E aí, a instrumentadora já tem aberto, digamos assim, um pacote de luvas para ele. E eu nunca vi instrumentadora, eu sempre fui instrumentadora, mas eu nunca precisei, digamos assim, calçar a luva do cirurgião. A não ser que ele esteja dentro do procedimento, a luva rasgue, e aí sim, aí eu preciso providenciar uma luva nova, e aí eu calço ele. Mas a maioria dos cirurgiões são tranquilos, eles calçam a própria luva e já entra. Agora, esse livro é maravilhoso, gente, ele mostra paramentação passo a passo. A escovação que vocês precisam saber, como é a escovação, de chapa proximal. Aqui eu coloquei, pronto, gente. Aqui eu coloquei o degermante. Pode ser PVPI ou clorexidina, mas não espere encontrar clorexidina nos centros cirúrgicos. Eles só fornecem para quem tem alergia. A maioria é PVPI. Gente, você colocou o QR Code aqui no vídeo 1 desse livro. Já tem o passo a passo da escovação de mãos. Tá certo? Aí, olha, todos os capítulos têm como você calçar a luva estéreo. É como se você estivesse pagando R$40 por um curso de sutura. Porque você vai ganhar o livro e você vai ter acesso às aulas de graça. Todos os vídeos de graça. Repara. Técnica de calçar as luvas. Ele colocou até aqui, assim, o instrumentador que calça a luva no cirurgião, mas é muito difícil, eu nunca calcei, não. A não ser dentro do procedimento. Acontecesse de rasgar a luva, tá? Outra coisa muito interessante que ele botou, que não secar esfregando quando você pegar a compressa. É uma compressa, é uma toalhinha, tá? Que a gente usa dentro da cirurgia. E aí o que acontece, não é pra você estar esfregando a mão, é pra você enxugar a mão, batendo a mão, tá certo? Ele coloca como antisepsia, anestesia. Você precisa, como acadêmico, ter essas noções, tá certo? Ele coloca aqui o QR Code para o artigo. Sobre conversar com o paciente antes do procedimento, já falei com vocês, né? O movimento da supinação. Olha, quando você tá com porta-agulha, tá? Isso aqui é muito interessante, ele vai mostrando também. Tem várias fotos das suturas. Gente, no cirúrgico. Foi a coisa que eu aprendi, fiquei mais feliz na vida. Eu aprendi quando entrei na faculdade de medicina.
E aí ele fala sobre a memória do fio. Porque às vezes você pega um fio que... Ou até mesmo você começa a suturar e ele perde a memória. O que é memória? É a capacidade que ele tem, digamos assim... Deixa eu ler só o que ele falou para poder vocês entenderem. A memória é a capacidade do fio de retornar à sua forma original após ser manuseado. Quanto maior for a memória de um fio, maior sua elasticidade. O que é que acontece? Memória é aquilo que você guarda, não é isso? Então, você pega um fio, às vezes, até mesmo um fio de nylon, fininho, e aí quando você vê, ele tá todo enroladinho. Então, quanto mais enroladinho ele fica, é porque ele tem muita memória. E ele não serve mais. É um fio que vai dar muito problema se você for suturar com ele, entendeu? Então, assim, no livro tem tudo isso, tá? Nó misto. Gente, nó do cirurgião é maravilhoso vocês aprenderem isso. E aqui, ele não só mostra o nó simples, o passo a passo, como também ele mostra o vídeo aqui no QR Code. Eu não quero demorar muito nessa parte, mas, gente, é maravilhoso. Eu fiquei tão feliz quando aprendi o nó do cirurgião. É muito bom. E aqui o Dr. Yuri mostra como é o passo a passo. Ele mostra as figuras para você fazer o nó do cirurgião. E ainda tem a aula com o QR Code de graça para você aprender. Olha, nó duplo, seminó duplo. Aí tem o passo a passo e o QR Code. Quer dizer, na verdade, é um livro que você vai lendo, vai vendo as figuras, vai fazendo em casa e ainda tem aula de graça, tá? Então, quem quiser o livro, tá lá no @Dr. Yuri Machado. É R$40 o livro, compra direto a ele, tá? Deixa eu ver outra coisa importante que eu queria mostrar pra vocês. Gente, no final, é muito bom as ilustrações. Do ponto simples, a ilustração que ele fala com as camadas, gente, do tecido. Pra você ter essa noção, tá certo? E ele mostra, olha, passo a passo do ponto simples. Então, você, depois que lê esse capítulo, aí você vai treinar, mas antes você tem a aula no QR Code, a aula de graça. E muito boa. Cada tipo de cirurgia tem um tipo de ponto, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito da intradérmica, também acho muito bonito. Olha, tá vendo? Olha, o ponto Donati, ele mostra no vídeo, tá vendo? Tem uma aqui que a gente faz no útero. Deixa eu ver. Tem o chuleio simples. Esse aqui. Contínuo em chuleio. Olha. Esse aqui a gente faz no útero. Esse tipo de sutura. Que é o sutura em chuleio festonado. Muito interessante. Sutura intradérmica. E aqui tem, viu? QR Code para vocês assistirem. Tá aí, gente. Olha que maravilha essas imagens. Ele mostrando passo a passo. Então, é um livro, assim, super didático. Gente, eu acho lindo. É uma coisa que eu treinei muito em intradérmica, que eu acho belíssimo esse tipo de sutura. É um tipo de sutura, olha aqui, que você vai entrelaçando por dentro, tá vendo? Sempre por dentro, olha. Você pega de um lado da pele, depois vem por dentro, sempre. Ele vai mostrando a figura e aí ele mostra também no QR Code para vocês aprenderem. Também é um tipo de sutura belíssimo. Gente, deixa eu conversar com vocês sobre retirada dos pontos. Vocês acreditam que tem um monte de gente que tem medo de retirar pontos? Mais do que suturar. Eu não sabia disso, eu conheci muita gente assim. Gente, não tem segredo. Eu me lembro que quando eu trabalhei no PSF, as meninas tinham medo de retirar pontos. E aí eu sempre que tinha que retirar pontos de alguém, de uma família, de uma comunidade, eu ia retirar. Gente, não tem segredo. Aline, qual é o tempo que vai retirar os pontos? Depende. Tem cirurgia que vai tirar com 5 dias, com 7, com 10 dias. Ele bota aqui 5 a 7, mas com 10 dias. Ou com, no máximo 10 dias. Eu já vi. Mas dependendo da cirurgia, você vai tirar até depois de 10 dias. Tem que observar isso aqui, olha, que ele colocou os sinais flogísticos, tá? Que é muito importante. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Teve uma época que eu fui retirar os pontos, que o serviço, ele não tinha... Isso aqui bonitinho, olha. Não tinha pinça. Só tinha tesoura, não. Cadê? A gente só tinha no serviço... A gente só tinha a lâmina de bisturi. Só. Aline,
você tá no interior do Ceará, você tá indo no interior de qualquer lugar do Brasil, vai ser muito difícil você ter o material bonitinho para retirada dos pontos. Tipo, você vai ter uma tesoura e uma pinça para retirar os pontos? Não. Você vai chegar no serviço. Eu cheguei num serviço que só tinha o bisturi. O que é que você vai fazer? Você vai ter todo o cuidado. É aquilo que eu digo, medicina é isso, tá? Não é só técnica, é você também ver outras coisas. Você vai observar se tem sinais flogísticos. Eu já peguei paciente em que houve, a gente chama de decência. Decência é quando esses pontos, eles se abrem, eles não conseguem ficarem seguros na pele. E aí você vai ter que ficar acompanhando aquela ferida para ela fechar por segunda intenção, entendeu? Você vai fazendo a limpeza e a própria pele é que vai cicatrizando e vai promovendo o fechamento daquela ferida. Acontece muito em cirurgia cardíaca. Eu peguei um senhor que foi para casa e aí tinha feito uma cirurgia cardíaca, todo o tórax dele deu decência. E a gente ficou fazendo curativo para poder fechar por segunda intenção. Gente, você vai para um serviço que tem que fazer retirada desse ponto, só tem isso aqui que você faz. É porque o meu objetivo não era mostrar aqui para vocês sutura. Mas um dia eu mostro para vocês. É só você levantar aqui com a mão, olha. Bem devagarzinho. Você não vai puxar, tá, gente? Arrancar. Se dá para vocês verem aqui o nozinho. Você puxa com a mão, bem devagar, para cima. Quando você puxar, você vai pegar esse bisturi e vai tentar colocar o mais próximo possível do nó. Quando você encostar, ele solta. Gente, cuidado, pelo amor de Deus, para não encostar a lâmina do bisturi na pele da paciente, para tu não causar uma ferida. Você vai encostar no nó. Se você sempre fizer isso, sempre vai dar certo. Sempre deu certo comigo. Eu puxava em cima, olha, e vinha aqui com o bisturi no nó e ele soltava. Plá! E aí eu ia um por um, tá? Finalizamos, gente. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente, não esqueça disso. Você não nasce pronto, você não nasce sabendo sutura. Eu não sou expert em sutura, apesar de eu já fiz, eu treino muito em casa, eu compro muito aquelas línguas de boi para treinar em casa, eu compro esses materiais, eu já treinei em serviços, em pele humana, em estágios, em serviços. E eu vou dizer uma coisa a vocês. A gente só aprende fazendo muito, tá? Então, preste atenção. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um ato, é um hábito. Guarde isso no seu coração, tá certo? Outra coisa que o General Penton sempre dizia. Quanto mais você sua no treinamento, menos você sangra no campo de batalha. Então, quanto mais você se desgastar antes de você ir para o internato aprendendo sutura, menos sufoco você vai passar com cirurgiões, com materiais, com técnica, tá? Você não vai chegar 100% preparado, mas se você chegar com o básico, assim, ler um livro desse, assistir essas aulas, você chega com o mínimo possível para não sangrar tanto, tá? Espero ter ajudado vocês. Beijos.